Continuando, amores, aula de geografia, unidade nova também, tá? Unidade 5, meios de transporte, página 2 e 3 de geografia. Então, aqui nós vamos falar sobre os meios de transportes, tá? Então, na página 4 e 5, nós vamos falar dos tipos de meios de transporte, né? Porque ele é dividido. Então, nós temos o meio de transporte terrestre, que são aqueles que andam na terra, os meios de transporte aéreo, aqueles que voam, e os meios de transporte aquático, tá? Então, terrestre é tudo aquilo que se movimenta na terra. Os meios de transporte são todos aqueles que nós usamos para nos locomover de um lugar ao outro, tá? Então, os terrestres nós temos os carros, a motocicleta, a bicicleta, o caminhão, o patinete, o skate, que não deixa de ser um meio de transporte também. Os meios de transporte aéreo, o avião, o balão, o helicóptero e os meios aquáticos, a canoa, o barco, o navio, a lancha, o jet ski. Então, todos esses são meios de transporte aquático, tá? E nas subdivisões do meio de transporte, nós temos o meio de transporte individual, que são aqueles que nós usamos sozinhos, e o meio de transporte coletivo, onde nós usamos com várias pessoas, tá? Então, individual nós temos aí o carro, a moto, a bicicleta, né? E o coletivo são aqueles que nós podemos colocar várias pessoas dentro dele, que normalmente são os ônibus, o trem, o metrô, o avião também, né? Que cabe bastante gente, tá? Então, assim, nós temos aí algumas figuras na página 5, um navio transportando mercadoria, o trem e o avião, tá? Que também são usados para transportar mercadoria, não só passageiros, né? No desafio da página 6, nós temos aqui, ó, o desenho e a letra A, B, C, os números 1, 2, 3. E conforme as perguntas abaixo, você vai responder uma letra e um número, tá? Por exemplo, letra A, um meio de transporte coletivo aéreo. Então, aqui, ó, nós temos o avião. Então, ele está na letra C e no número 1. Então, você vai colocar um C na letra A, tá? Depois letra B, um meio de transporte aquático que carrega carga. Por exemplo, navio, tá? Então, o navio está na letra B e na número 1. Então, você vai colocar B1, tá joia? Depois pede dois meios de transporte coletivo terrestre, 3B e 3C. Ó, coletivo, 3B e 3C, tá? Por que 3B e 3C? Porque ele está na coluna do B no número 3. Ele está na coluna do C e o número é 3, tá? E assim vocês vão responder as próximas questões. Depois de respondido, nós temos uma leitura aqui, transporte para todos, que é a acessibilidade que tem no ônibus coletivo, que tem um elevador, esse elevador abaixa, pega o cadeirante, sobe até a altura do ônibus e o cadeirante senta ali normalmente e prende o cinto de segurança na própria cadeira. Isso nós encontramos aqui em Epitácio? Não, nós encontramos em cidades grandes, por exemplo, São Paulo, né? Brasília, cidades maiores que têm e trabalham com o transporte coletivo, que não é o caso da nossa cidade, tá bom? E depois você vai responder essas duas questões, pode ser aqui na apostila mesmo, está sugerindo o caderno, mas você pode anotar aqui mesmo. Primeiro, responda que na cidade que você mora existe transporte como apresentado na fotografia acima? Não, não existe, tá? É a acessibilidade do transporte coletivo e aqui nós não temos isso. 2. Por que o meio de transporte coletivo adaptado com acessibilidade é importante? Por quê? Porque ele dá acesso a todas as pessoas, não só as pessoas que podem andar, mas as pessoas também que usam cadeira de roda, tá? E ela não pode ser discriminada por conta disso, né? Então, a acessibilidade, essa garantia de acesso tem que ser para todas as pessoas, tá bom? Isso é lei, tem uma lei que garante esse direito. Depois na página 8, cuidados no trânsito. Então aqui vai falar um pouquinho os cuidados que nós precisamos ter no trânsito.
né? Por exemplo, atravessar na faixa de pedestre, prestar atenção na hora de atravessar. Mesmo que você esteja numa faixa de pedestre, você precisa olhar para os dois lados, olhar quando tem semáforo, tá? Para você ver o sinal. Se o sinal fechou para os carros, aí sim você pode atravessar a rua. As crianças menores de 10 anos têm que ser sentadas no banco de trás do carro, usar o cinto de segurança, tá? Então, prestar atenção nas cores dos semáforos quando você vai atravessar um lugar que tem. Então, são pequenos cuidados. Eu falo que no trânsito a gente tem que ter toda a atenção do mundo, né? Tá jóia? Depois, na número 9, nós temos o material de apoio. O material de apoio está lá na última página, naquelas folhas roxinhas da apostila, tá? Eu vou te mostrar qual que você vai arrancar. Esse aqui, ó. Lá no material de apoio, ó, Geografia, página 9, tá? Você vai destacar essa folha inteira e vai recortar isso daqui. E aí, depois você vai colar lá nos quadradinhos. Então, lá na atividade tem assim, ó, atitudes corretas e atitudes que não são corretas no trânsito. E você vai colar conforme as ilustrações, tá? Então, nós temos aqui a mulher dirigindo na estrada, correto. Ela tá de cinto de segurança, tá? O moço estacionou o carrinho aqui, ó, tá escrito estacione essa placa. Se tivesse um tracinho aqui, é não estacione. Então, ele estacionou certo. Então, esse tá certo, tá? O moço andando de moto de capacete, está certo também. Então, esse está certo. Esse está errado, o menininho tá andando de bicicleta no meio da rua, tá errado. Essa daqui é a menininha, ó, ela ao invés de atravessar na faixa, ela tá atravessando fora da faixa. Então, isso aqui também tá errado. E esse aqui também tá errado, ó. Olha onde o carrinho parou. Ele parou em cima da faixa de pedestre e tá passando no sinal vermelho, tá? Então, tá errado. Então, esse e esse é certo. Esse é errado, tá jóia? Então, 3 errados e 3 certos, tá? E nós paramos por aqui hoje. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus.